Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos de conteúdo direcionado para você, empreendedor, a retirar as suas dúvidas sobre o mundo do marketing e principalmente o cenário do marketing digital. Hoje, no nosso primeiro vídeo, a gente quer falar com você quais são os pontos importantes que você precisa analisar ao contratar uma empresa de assessoria ou de consultoria de marketing ou marketing digital. Eu sou o Pedro Botelho, Head da Studio Grow, empresa especialista em implementar processos de venda pela internet e aumentar a performance de todos os nossos clientes. Hoje comigo aqui eu tenho o Igor, que é um dos nossos gestores de performance, um dos nossos especialistas da Studio Grow. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado, Pedro. Obrigado, gente. Hoje a gente vai tratar aqui sobre assuntos extremamente pertinentes, sobre tudo aquilo que você, empresário e empreendedor, precisa saber antes de se arriscar e contratar uma empresa de marketing, uma assessoria ou consultoria de marketing para a sua empresa. Aqui na Studio Grow, pessoal, a gente percebe o seguinte: o empresário ele chega sempre querendo aumentar os resultados do seu negócio, aumentar o seu número de vendas. E a gente sabe que o pontapé, o estágio inicial, se dá principalmente dentro da empresa do empreendedor. Ele precisa definir o que ele quer. Por que ele está buscando uma assessoria, né, Igor? Exatamente. Quando a gente não sabe aquilo que a gente quer exatamente, fica muito mais difícil de encontrar aquilo que a gente precisa. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu pudesse trazer a coisa principal que o empresário precisa saber antes de contratar uma agência, uma assessoria, uma consultoria, seja o que for, seria descobrir o que ele precisa, o que ele está buscando no momento. E a assessoria de marketing, empresas como a Studio Grow, elas não param de surgir no mercado porque é um mercado extremamente atrativo. E é esse que é o perigo para o empresário. A gente vê que há uma crescente muito grande, existem diversas empresas que prestam serviço assim como a Grow, mas são poucas que efetivamente conseguem trabalhar com processos, conseguem fazer uma boa gestão de tudo que o empresário quer e que efetivamente vão conseguir oferecer um resultado direto para o cliente. Exatamente. Até porque muitas vezes o empresário acaba contratando uma assessoria que não tem uma especialização naquilo que ele precisa. Muitas assessorias, consultorias de marketing são especialistas, por exemplo, grandes empresas no mercado são especialistas em branding, por exemplo. Porque o marketing ele é muito vasto, ele é muito amplo, tem muita coisa a se trabalhar. Agora, o empresário que precisa vender mais no seu negócio, ele precisa encontrar uma assessoria de marketing, assim como é a especialidade da Studio Grow Marketing, que é desempenho, performance, aumentar as vendas de uma empresa. Se esse empresário está buscando branding, especificamente branding, talvez não seja o caso da Studio Grow Marketing, assim como o oposto. Quando a gente fala em brand, a gente vai voltar para o tradicional, a gente vai voltar para aquele momento onde a gente tinha aquele glamour das agências de publicidade, aquele glamour que talvez nos anos 80, nos anos 90 e até no início dos anos 2000 funcionava muito bem. Hoje não funciona mais, hoje o marketing efetivamente ele precisa ser atrelado ao resultado, ele precisa ser um marketing que ele vai culminar e ele vai terminar sempre na venda de um produto ou de um serviço. E é aí que está a principal diferença de uma assessoria de marketing de uma agência de publicidade. A agência de publicidade ela está preocupada com a marca, ela está preocupada em fazer o brand, ela está preocupada em aumentar o número de pessoas que vão ter conhecimento daquele produto. Isso é importante, mas isso por si só não vai levar aquele negócio a um resultado do aumento de vendas, né? Exatamente. Esse aumento de reconhecimento de marca, que é o termo que a gente utiliza, ele é um meio para o fim. Que o fim é, por si só, a venda do produto, a venda do serviço do cliente. Então, esse trabalho, sim, ele é feito, né? Ele é amplamente feito por nós aqui na Studio Grow Marketing, mas ele é feito com um objetivo, ele é feito com evidência clara sobre os resultados desse trabalho. Se esse trabalho resultar num aumento do faturamento do nosso cliente, excelente, maravilhoso, continuamos fazendo, ampliamos esse mote, esse serviço. Mas se isso não se provar que tem um resultado prático no objetivo final,
a gente acaba cessando essa parte e buscando outra alternativa para atingir o objetivo final, que é, no nosso caso, aumentar as vendas e o faturamento dos nossos clientes. Correto, Pedro? Ô Igor, eu concordo contigo e eu acho que a gente fez uma introdução aqui, agora a gente tem que falar para o empresário quais são os pontos que ele precisa analisar ao contratar uma consultoria, né? Perfeito. A gente já disse aqui que o início de tudo deve ser o que ele quer com essa assessoria, é ele ter clareza do porquê ele está precisando de uma empresa de marketing. Aqui na Grow a gente fala muito o seguinte, que aumentar as vendas é algo que todo mundo quer, isso não pode ser uma meta do empresário, isso é resultado de um trabalho bem feito. Então, quando ele contrata uma assessoria que efetivamente vai dar valor para aquele negócio dele, vai fazer uma boa gestão, né, Igor? Esse resultado ele vai acontecer. Então, para a gente, o empresário que chega aqui falando, eu gostaria de aumentar o meu número de vendas, isso vai ser reflexo de um trabalho bem feito, né, Igor? E eu acho legal a gente falar para o empresário que está nos assistindo o que ele precisa analisar e quais são os pontos que ele deve ter cuidado ao contratar uma assessoria de marketing. Até porque a gente tem falado isso aqui, que tem muita empresa no mercado, tem muita empresa grande no mercado que ela diz que entrega um resultado, mas a gente sabe que ela entrega resultado para poucos clientes. Às vezes é melhor tu entregar muito resultado para os poucos clientes que tu tem do que tu entregar muito resultado para poucos clientes dos muitos que tu tem, né? Perfeito, perfeito. Essa é uma análise bem interessante, porque de fato, a gente tem muito disso no mercado, o mercado está repleto de oportunidades e a gente tem que saber filtrar, né? Acho que a gente tinha, poucos anos atrás, um cenário diferente, onde nós tínhamos uma escassez muito grande de profissionais, de empresas, e aí havia aquela glamourização que o Pedro muito bem colocou das agências, das grandes agências de marketing que cobravam um caminhão de dinheiro para entregar resultados muito pouco palpáveis no final das contas. É importante que o empresário esteja atento à especialidade da assessoria que ele vai contratar, aos cases dessa assessoria, porque geralmente uma assessoria um pouco maior, uma empresa um pouco maior que vai lidar com clientes de faturamento maior, já é uma empresa um pouco mais consolidada no mercado, dificilmente vai ser uma empresa que está começando ontem. Então, é preciso olhar os cases dessa empresa. Procure pelos cases dessa empresa, procure também por recomendações negativas dessa empresa, pessoas que tiveram más experiências com essa empresa, porque isso pode ser o seu caso também, né? E vai fazer a diferença do negócio do empresário, né? Eu reforço o seguinte, eu tenho que tomar cuidado com falsas promessas. O empresário tem que tomar cuidado com o primeiro parágrafo do contrato, porque o primeiro parágrafo de um contrato ele sempre tenta encantar o cliente. E aí dentro das entrelinhas está sempre as amarras daquele contrato, que quando o resultado não é bem feito, é uma dificuldade enorme do empresário sair, né? Aqui a gente se depara muito mesmo com empresários e empreendedores que já passaram por outras empresas de assessoria, empresas muito grandes, até de renome, consideradas uma das maiores do mercado, que tiveram muita dificuldade pelo trabalho executado. E a gente percebe que por isso é importante não só entender o tamanho daquele profissional, entender o tamanho daquela empresa de assessoria de marketing, mas saber o que ela já fez. Mas não só o que ela já fez de bom, mas também todo o que ela deixou de rastro negativo para que ela não entregou resultado, né, Igor? E é importante, pessoal, a gente falar o seguinte: nenhuma empresa vai entregar 100% de resultado satisfatório para todos os seus clientes, mas as empresas de assessoria de marketing têm que ter um cuidado muito grande e tratar todas as contas como igual, e é isso que a gente vê que não acontece muitas vezes no mercado, né? Perfeitamente, perfeitamente. É bastante comum a gente enxergar em agências, em assessorias de marketing, alguns clientes preferidos, algumas contas preferidas, e muitas outras sendo descartadas, deixadas de lado. E isso acontece porque muitas vezes, como o Pedro falou, existem contratos que amarram empresas a assessorias e agências de marketing que, mesmo sem prestarem um bom serviço, mesmo sem mostrarem um resultado efetivo, continuam tratando daquele assunto, cuidando daquele cliente, mesmo sem dar o resultado. Então é muito importante também prestar atenção aos contratos, como o Pedro falou.
Tão importante quanto esse tipo de análise de contrato, análise das falsas promessas, a gente fala também o seguinte: no nosso caso, Igor, que nós somos uma franqueadora, onde a gente tem diversos sócios atuando pelo Brasil, é extremamente importante o processo que aquela empresa adota, porque a gente tem o nosso processo aqui, a gente tem o nosso selo de qualidade e a gente prima para que os nossos sócios tenham esse mesmo processo. Então é muito importante quando tu vai procurar para uma assessoria de marketing, que tu analise quais são os processos que essa empresa faz. Esses processos são importantes. São esses processos, são essas organizações, é essa gestão que efetivamente faz uma diferença no dia a dia de um trabalho de marketing, né, Igor? Principalmente porque a gente sabe que, independente do perfil de cliente que a gente está atuando, independente do segmento, a campanha ou aquele trabalho que a gente está executando, ele pode ter alguma falha em determinados momentos, e quando tu tem um processo bem definido, tu tem uma gestão muito clara, fica fácil de tu corrigir aquele pequena falha que está acontecendo, né, Igor? Exatamente, exatamente. Quando há um processo de gestão, processos bem definidos e pessoas capacitadas analisando de cima esses processos, fica extremamente fácil analisar, identificar e corrigir uma parte do processo que esteja funcionando mal de alguma forma. Porque talvez quem veja de fora, talvez o empresário que está assistindo a gente não conheça, não entenda toda a esteira, todo o processo de marketing. Mas empresário, saiba, todo o processo de marketing hoje em 2021 é mapeável. Nós conseguimos, existe a possibilidade de saber cada parte do processo. Então, aquela assessoria de marketing que não sabe por que está dando errado, e não tem problema um projeto dar errado ou estar dando errado por um tempo, isso é natural, principalmente no início do projeto. Agora, uma assessoria que não consegue identificar onde está o erro, onde está o problema e corrigir, essa assessoria tem um problema de gestão sério, tem um problema talvez técnico e de gestão seríssimo que pode deixar muito a desejar. E eu acho que é importante também, até para a gente ir para talvez um dos pontos que eu considero um dos pontos primordiais nessa questão, Igor, é entender quem são as pessoas por trás daquele negócio. Quando eu falo pessoas, não são os diretores, não são os CEOs, não são os presidentes das entidades, mas sim quem é a equipe que está ali dando todo o suporte para aquele projeto que vai ser executado para o seu negócio. Uma equipe bem construída, uma equipe muito bem qualificada faz total diferença, porque são os talentos que vão estar cuidando do dia a dia do seu projeto que vão garantir que o teu resultado aconteça. Então, alinhado com isso que a gente está falando de gestão, alinhado com o processo, ter uma equipe bem qualificada e alinhada com o que tem que fazer, ele vai garantir que o resultado seja o esperado, né? Certeza, certeza. Faz total diferença a equipe por trás. Então a gente falou aqui, pessoal, só de alguns pontos que são importantes que vocês analisem quando vocês forem buscar uma assessoria ou uma empresa de consultoria de marketing no mercado. A gente falou para tomar cuidado com falsas promessas, a gente disse para ter um bom olhar e uma análise criteriosa do contrato que ele te oferece e como ele vai amarrar o seu negócio caso você precise rescindir com aquela empresa. Analise a equipe que vai estar por trás da execução do projeto. Então a gente passou por alguns pontos aqui que são importantes, mas não são únicos, né, Igor? Tem outros que devem ser analisados ao se contratar uma assessoria de marketing, mas que vai fazer a diferença aí no dia a dia de vocês que estão precisando contratar uma empresa para ajudar nos resultados do seu negócio. E é importante a gente entender, pessoal, que marketing digital, ele é investimento, ele é algo primordial hoje para a sobrevivência de qualquer negócio, principalmente por essa mudança que a gente teve deixado e esse rastro que aconteceu aí pela pandemia. Hoje, mais do que nunca, é importante que toda empresa ela tenha uma assessoria de marketing ou uma empresa de consultoria de marketing auxiliando no crescimento do seu negócio, né, Igor? Sem dúvida. Hoje em dia o mercado está muito competitivo para não se ter uma assessoria de marketing, pois se tu não tiver uma assessoria de marketing, saiba que o seu concorrente terá e você ficar para trás.